E tá começando o Bate-Papo de Cozinha, o seu podcast que fala sobre gestão e gastronomia. Vem comigo! Mamma mia! Pessoal, a gente tá aqui em mais um Bate-Papo de Cozinha e dessa vez eu tô com o meu amigo Ávila, também de Pedra Azul. Se você não escutou ainda, tem o podcast e o vídeo no YouTube do Alecrim. E hoje eu tô aqui em outro lugar fantástico para vocês terem a oportunidade de conhecer e aprender junto comigo aqui um pouco sobre a história desse empreendedor, sobre a história de superação e sucesso. Ele vai ensinar muito pra gente. Então fica ligado, Ávila, muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite. Conta pra gente aí quem é você, dá uma breve resumida aí do que você faz há todos esses anos. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando. Acho importante isso para inspirar, né, e para que as pessoas enxerguem como realmente é. Meu nome é Ávila Pedroni, eu sou proprietário aqui da Tui Gastronomia junto com a minha esposa. Tenho também a Cervejaria Azurra com outros 2 sócios. E temos um projeto de empreender aqui do lado da Azurra, né, fazer uma floricultura e uma cafeteria. Acho que até tive a oportunidade de falar com você já sobre isso, né. E assim, quando a gente começa, né, a empreender, você vê que não tem limites. Se você for uma pessoa organizada, você consegue ter mais de um empreendimento e consegue gerenciá-los com certa experiência. Qual a experiência te dá um pouco mais de comodidade para poder gerenciar de forma segura. É legal você tocar nesse ponto, porque assim, muitos empresários que eu conheço que são pequenos, que estão começando agora, falam, bicho, eu tenho um negócio, eu trabalho 24 horas, então assim, é aquela impressão de eu sou escravo do meu negócio, o que não faz muito sentido. Você não pode, por mais difícil que seja empreender, você vai falar um pouco mais pra gente também da sua história, você não pode ser escravo do seu negócio, senão você não está vivendo, você não está aproveitando. Então, é muito legal você ter mais de um negócio, então você já está indo aí para o terceiro negócio, tudo envolvido com gastronomia. Eu entendo que ter um negócio de bebida, de cerveja é fácil, né, cara? Porque aí a gente que ama cerveja, a gente que ama comida, mas assim, tem suas dores por trás lá. Mas como que você faz para gerenciar aí 3 negócios? Como que é essa... Quanto tempo? Vamos começar da base? Quanto tempo? Qual é o mais antigo? É a Tui. A Tui. São 6 anos. 6 anos aqui. 6 anos. E a cervejaria? A cervejaria vai fazer 3 anos agora em agosto. 3 anos, tá? Então, você já passou das estatísticas de morte dos negócios, né? Então, assim, porque os 2 primeiros anos é aquilo que a gente fica ali com o pé atrás. Então, você já conseguiu superar e superou bem no meio de uma pandemia ainda, né, irmão? Sim, verdade. Como que você caiu de paraquedas nessa área gastronômica em Pedra Azul? Me conta do início isso aí. Só fazer o adendo do que você disse, essa questão de ser escravo do negócio, eu acredito que nos primeiros anos é um pouco por aí mesmo. Você tem que se dedicar, você tem que diminuir custos, então muitas vezes é o dono mesmo estando presente para poder fazer valer, né? Até se atingir uma maturação do negócio. É natural ser um pouco escravo da própria empresa. Agora, a questão aqui de Pedra Azul foi a seguinte, a gente já frequentava aqui, porque minha esposa é irmã da Cecília, do Alecrim, tenho a oportunidade de conversar com vocês. A tia também tem uma pousada, então a gente já frequentava. Certo? A mãe da Thaís também resolveu empreender, ela era sócia da Alecrim, ela saiu, montou a Marieta Delicatessen. E como a gente vinha muito aqui, a gente começou a chegar as oportunidades, até que o pessoal falou, cara, tem essa oportunidade aqui, tem uma tuia do lado da Marieta, né? Era um galinheiro isso aqui. E a gente tem a ideia de fazer tal coisa, né? A princípio a gente tinha uma ideia de fazer uma pegada de piquenique e tal, né? Eu até tenho todas as atas assim, das reuniões que a gente fez. Pô, que legal. Desde a primeira até a última. Então foi assim, a gente era advogado. Tanto você quanto a sua esposa? Nós dois. Da área de direito. Nos conhecemos no escritório, inclusive, que a gente trabalhava junto. E aí ela veio com essa ideia da família, começamos a montar isso aqui, e ainda no primeiro ano eu fiquei na advocacia. Eu saía daqui no domingo, voltava na sexta. Vitória, que a gente tá em falando? Vitória, especificamente em Vila Velha. E aí daqui a pouco eu comecei a ir terça, voltar sexta, depois terça, voltar quinta, depois quarta. Aí chegou uma hora que meu sócio falou, cara, ó, não dá para continuar assim. E realmente não dava, né? A gente fez uma divisão amigável lá das coisas. E aí eu vim para cá e a advocacia foi ficando para trás. Entendi. Então foi meio natural, assim. Tanto virar um empreendedor, quanto começar a gostar muito de Pedra Azul, que eu acho que essas duas coisas que me fez
gostar tanto de trabalhar com isso. Assim, eu me encontrei mesmo. Que legal. A advocacia eu já tinha largado uma vez para tentar uma outra experiência. Voltei para advocacia. Era como se fosse o Porto Seguro, assim. Tinha uma minha OAB lá, então se der tudo errado eu volto a advogar. E aí essa segunda vez que foi vindo aqui para Pedra Azul foi definitiva. Me tira uma dúvida, você tocou num ponto aí que me chama muita atenção com várias pessoas que eu converso que estão querendo colocar o pé no empreendedorismo ali, de tocar algum negócio, mas tem um porto seguro ali, tem uma retaguarda, exatamente com esse pensamento, se tudo é errado, eu tenho para onde voltar. Foi ou não libertador para você a partir do momento que você falou assim, escritório, tchau, vamos fazer a nossa separação social, que agora eu estou 100%. Qual foi o seu sentimento? Frio na barriga? Foi libertador? Não foi? Me deu muito medo? Conta para quem está passando por isso nesse momento. Qual que é essa experiência? Assim, de modo geral foi libertador, mas não foi de uma vez só, né? Assim, quando houve a separação com o meu sócio lá do escritório de advocacia, eu ainda permanecia advogando. Entendi. Porém, eu advogava sozinho e tinha mais liberdade. Sim, entendi. Porém, ainda me tomava bastante tempo, né? Quantas vezes eu vim para cá, parei numa cadeirinha dessa com o meu computador, fiz protocolos, fiz audiências e fiz várias coisas. Tive que sair daqui às pressas para ir para algum lugar, fazer alguma coisa e tal. Agora, assim, não foi exatamente nesse momento, né? Mas quando eu parei de advogar assim, que eu falei, não, cara, vou te passar isso, esse momento foi mais libertador. Foi quando eu realmente eu vi que eu me encontrei como empresário. Que legal, cara. Legal. Assim, a advocacia me preparou um pouco porque tem um quê empresarial em ter um escritório, né? Sim, com certeza. Porém, tem suas complexidades, mas é bem diferente do ramo que a gente escolheu. Resumindo, quando eu saí mesmo de vez, foi libertador, sim. Ainda. E tem quanto tempo que você se desligou da advocacia e agora está... Olha, coincidiu com a cervejaria, tem uns 3 anos. Tem uns 3 anos. Ainda fiquei um tempo ainda. O primeiro ano da TUI, praticamente eu passei advogando. Entendi. E trabalhando aqui nos fins de semana. Já aqui tocando... Ela já tinha se libertado antes. Vocês trabalhavam no mesmo escritório? Trabalhava no mesmo escritório. Que legal, entendi. Aí ela chegou o momento que eu saí, abri o meu, ela permaneceu lá, mas quando ela veio para cá empreender, ela já meio que já foi primeiro que eu. Falou, eu tô 100%, você falou, a gente vai se desligando aos poucos aqui para até fazer sentido ter um desligamento completo aí. Aí nesses 3 anos veio também a cervejaria. Isso aí. Não existia também, né? Vocês criaram... Não existia. A história da cervejaria foi o seguinte, eu morei em Macaé, numa dessas desistências minhas da advocacia, eu fui para Macaé. E lá eu conheci muita gente. Legal. Quando eu voltei de lá, que eu voltei a advogar aqui, a gente permaneceu com um grupo de WhatsApp e tal. E um desses amigos meus começou a fazer cerveja. Naquela onda que teve todo mundo fazendo cerveja em casa. Ele pegou bem o comecinho, né? Que legal. Eu quase fui para esse caminho. E aí, cara, coincidentemente, a gente estava começando a Tuia. E eu tinha um primo também que estava começando um restaurante em Vitória, em Manguinhos, na Serra. A gente falou, cara, manda pra gente ir. Aí ele mandou, a gente bebeu, gostou. Depois a gente pediu novamente, já colocamos para vender. Aqui na Tui foi o maior sucesso, tanto é que um dia eu desci para Manguinhos, peguei o estoque dele, trouxe para cá. Mas assim, tudo artesanal, então? Não, ele fazia em casa, era totalmente artesanal. Pedi de novo, na terceira vez que eu pedi, era algum feriado, ele falou, cara, você está comprando minha produção toda, então eu vou levar para você aí, quero ver. E aí ele trouxe assim numa quinta, se não me engano foi um Corpus Christi desse da vida. E, sei lá, sábado acabou tudo. Aí a gente falou, cara, vamos montar uma fábrica aqui. Aí eu morava numa casa que tinha um bom espaço, a gente montou a fábrica. O Ricardo Alecrim era sócio da gente também. Legal. Foram os primeiros sócios. E a gente começou, devagarzinho, de litro em litro, até o momento que o Ricardo entendeu por bem sair. E logo que ele saiu, vagou aquela... Já estava vago ali a situação ali, onde é a Azurra atualmente. E esse Bruno, que é o mestre cervejeiro, que era meu sócio, ele já tinha um pub em Venda Nova com outros sócios. Entendi. O Ricardo saindo, surgiu a oportunidade, eles entraram e aí a Azurra nasceu. Que legal, cara. Antigamente era outro nome e foi muito, muito interessante essa história, né, e a forma como a gente foi levando também. Como é que vocês escolheram os nomes, tanto da Tuia quanto da Azurra? Cara, a Tuia foi bem natural, assim, porque aqui já era uma Tuia, então foi um negócio que surgiu bem natural. A Azurra, o nome antes era Wig Beer, que era uma referência à família da esposa do mestre cervejeiro, do Bruno. E aí foi um estudo mesmo. Depois que esses outros 2 sócios entraram,
Na verdade é um sócio, mas que eles funcionam Sim. como casal ali. A gente foi estudando, né? A gente fez um brainstorm, Legal. botamos um monte de nome, fomos riscando alguns e aí chegamos no Azurra. E aí Azurra remete a azul, da Pedra Azul. Ao mesmo tempo ele está escrito em italiano, que é uma referência total à colonização aqui Sim, dessa região, de Pedra né? Azul e Venda Nova, principalmente. E é isso. Foi assim, para homenagear o local e a colonização local também, que foi escolhido esse nome. Legal. E, cara, vamos lá, a gente está falando de no total aí aproximadamente 6 anos, né, aqui da Tuia, ali 3 anos da cervejaria. E os perrengues disso, e os medos? E falei, putz, cara, esse negócio não ferrou. Chegou a ter esse momento, teve vários momentos desses, o que você pode me contar assim de, putz, velho, eu não estou pro caminho certo, tá? Sim. Porque eu imagino que bata algum medo, ou não, tem certeza do que eu estou fazendo e vai dar certo e acabou. Como é que foi isso? Eu acho que assim, a certeza de estar gostando do que está fazendo ajudou muito. E deu muita confiança, né, para superar momentos de adversidade. A gente teve algumas coisas aqui na Tuia antes da pandemia, mas que a gente foi lidando. Assim, só para exemplificar, já que a gente está falando com outras pessoas que estão começando, a gente começou aqui não antecipando taxa de cartão. Entendi. Certo? Porque era uma taxa. À medida que as negociações foram avançando, a gente conseguiu boas taxas para ter o crédito antecipado. Legal, legal. Então hoje a gente não se preocupa com isso, a gente tem uma taxa excelente e o crédito é antecipado. Mas em algum momento a gente precisou antecipar. Então isso já foi um problema, né? Que a gente contava com aquele rendimento entrando no mês seguinte. Isso às vezes atrapalhou o nosso processo. Sim. Tanto na parte de gerenciar isso, né? Ver se está batendo certinho, que é muito importante você ter esse controle. Com certeza. Certo? Quanto depois que a gente antecipou não ter mais no futuro. Então esse foi um perrengue, acredito que é um perrengue que pegue muita gente. Né? Mas o principal mesmo, cara, foi a pandemia. Entendi. Né? O primeiro momento da pandemia ele foi muito assustador, vamos botar assim. Né? E a gente ficou fechado muito tempo, Hoje, né, como a gente entende um pouco mais do que acontece, a gente consegue abrir com segurança e tal, mas naquele momento a gente não sabia nem o que estava acontecendo. Novo, né? Para o mundo inteiro novo. Então a gente ficou bastante tempo fechado, a gente precisou recorrer a empréstimos altos, né, em relação ao nosso faturamento, assim, para nós, né, cada um tem uma realidade, né? Sim. Às vezes o empréstimo de 10 mil para uma pessoa é alto, para outro de 200, de 1 milhão, enfim. Então para nossa realidade era um empréstimo alto e foram nossos maiores medos, cara. Tanto aqui quanto na Azurra. Na Azurra ainda teve um agravante que quando passou a primeira leva da pandemia, que a gente começou a engrenar novamente, a gente fez um planejamento estratégico, com certeza absoluta que as coisas aconteceram daquela forma, já planejando evento, planejando um monte de coisa, veio a segunda onda. E a segunda onda pegou a gente no meio da obra. Entendi. Uma obra grande, né? Também, proporcionalmente falando, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Então, pra gente era grande. E então foram problemas, assim. O importante foi não se desesperar, né? Foi conversar bastante, assim. Eu tenho uma questão pessoal de gostar de ter sócio, certo? Eu então, tô contigo nessa. tanto aqui na Tuia, que é a minha esposa, quanto na Azurra, que são meus sócios, são meus amigos. A gente tem uma situação de ser complementar. Ah, legal. Você tocou num ponto legal, cara. Né? Então a gente atua nas nossas áreas. Então quando a gente conversa é muito boa. As nossas reuniões são muito boas sempre. A gente consegue achar soluções. Então um não deixou o outro ficar desesperado. Aqui na Tuia tem a facilidade de ser em casa, então a gente conversa muito naturalmente sobre tudo, né? A gente não tem tanta reunião formalizada assim, mas a gente consegue também fazer. O tempo inteiro discutindo e também isso. é complementar entre eu e ela. Então, cara, eu acho que esse foi um dos pontos de poder superar as crises de forma tranquila, sabendo que está fazendo certo, que o ponto de maturação assim ia chegar a determinado momento. Legal. Você tocou num ponto muito legal, que é essa questão da sociedade, porque assim, eu particularmente, todos os meus negócios eu tenho sócios, eu gosto do modelo de ter sócios, porque eu me acho, assim, eu tenho certeza absoluta que eu sou incapaz de fazer sozinho. Entendeu? Eu sou bom em algumas coisas e terríveis em outras. Então, eu sou assim também. Não é? Eu me assumo assim, e é por isso que achar a pessoa que vai complementar aquela falha sua ali ajuda a andar muito mais rápido.
Com certeza. E eu escuto demais mesmo, nossa, eu tive um sócio e, putz, foi uma experiência horrível, e o cara quebrou, e que me passou a perna, e que não sei o quê. Sempre o outro lado, sempre sempre é o ruim. E se você ouvisse o outro lado, talvez falaria a mesma coisa, né? Coisa. Então, assim, você sempre tem um lado, uma versão da história e tudo mais, e sempre a culpa é do outro. Eu acho que o empreendedor, ele não pode se dar ao luxo de terceirizar a culpa. Certo. Né? Assumir responsabilidade, para mim, é um ponto muito chave de quem empreende e faz bem e faz com sucesso. Então, assim, me fala um pouco dessa sua experiência societária. Você acredita que se os seus sócios tivessem as mesmas skills, as mesmas habilidades que você, teria dado certo? Ou exatamente o fato de cada um conseguir absorver uma parte do processo de empreender faz com que funcione bem? E como que é o processo de confiança entre vocês? Tanto em relação ao seu casamento, quanto em relação à sua outra empresa, que são outros sócios. Com certeza não. Se tivéssemos todos as mesmas habilidades, não daria certo, certo? Até porque, bem provavelmente, teríamos os mesmos erros, né, e as mesmas dificuldades. Sim. Então, a gente ia se afundar junto, né? Quanto à autorresponsabilidade, ela é uma coisa que te ajuda na sua vida, né? Sim. Você ser responsável, você se considerar responsável por tudo que acontece na sua vida, te ajuda bastante, né? E quando você traz isso para a empresa, não pode ser diferente, certo? E, assim, eu tenho algumas dificuldades, como você disse também, eu tenho total ciência das dificuldades que eu tenho, e eu tenho sócios maravilhosos, cara, que são complementares, têm outras dificuldades, mas também têm as skills necessárias para o negócio andar. Poder funcionar, né? De maneira correta, certo? Então, assim, eu sou bom de lidar com as pessoas, né? Porém, eu não sou tão bom em lidar com a contabilidade, com aquelas minúcias assim de financeiro. Eu sou um cara que gosta de ter um gerenciamento, mas eu preciso de ajuda em alguns momentos, certo? Então passa por aí, tanto aqui quanto lá. A gente é bem complementar, a gente tem um casal, a gente tem uma sorte, né, de ter um sócio que na verdade é um casal, que um faz a parte comercial e ele é muito bom nisso. Legal. A esposa dele faz toda a parte financeira e contábil. Bacana. E faz a parte de contratação, a parte chata, na minha opinião, de contratar, né? Que é pegar o papel e assinar e fazer rescisão e depois fazer testes de admissão, demissional. Eu odeio isso. Porém, eu gosto de entrevistar, eu gosto de conviver com as pessoas. Olhar olho no olho ali, né? Tanto é que eu sou a parte operacional, eu sou o cara que tô nas urras, eu sou o cara que monta a equipe, gerencio. Certo? E tem outro sócio que é o mestre cervejeiro, que é um cara espetacular e inteligentíssimo, tem que ser amigo estudioso. Com certeza. Cara que eu tenho que ser amigo. Ele é um estudioso, assim, ele não para de estudar, ele está sempre evoluindo. Legal. E ele é o cara das redes sociais também. Pô, que legal. Como ele é um cara que estuda muito, ele é engenheiro de formação, né? Então ele tem isso aí. Então ele estuda muito também essa parte do Instagram, né? Daquelas métricas. Entendi. Então tem essa aqui. Aqui, minha esposa também faz essa parte chata aí, financeira e tal. Eu ajudo ela no controle e é mais ou menos igual. E é complementar também. Legal, Agora legal. sim, o que você falou, cara, no início, da questão de sempre responsabilizar o outro sócio, só voltando agora um pouquinho, é o seguinte, você, como sócio, tem que ter controle da sua empresa. Sim. Assim, não é porque eu não faço essa parte chata que eu não sei o que ela faz, né? Não é porque eu sou um cara que não entendo tanto de fazer uma cerveja que eu não sei qual é o processo do meu sócio, né? Tanto é que eu tenho cursos, né, de tecnologia cervejeira, eu ajudei ele durante muito tempo, só para exemplificar esse ponto. Então, assim, quando dá algo errado, é culpa da sociedade, é culpa da empresa, né? Quando você começa a botar, foi culpa sua, é quando começa a dar errado. Sim. Então, assim, a autorresponsabilidade, ela funciona também para o coletivo de sócios. Você tem que saber que você está envolvido. E muitas vezes você vai adentrar a área do outro para ajudar, para dar um suporte. Né? Isso é necessário e ele faz a empresa rodar de forma segura. Né? Porque o que acontece? O cara é o cara que mexe com o financeiro. Se você não sabe nada que está acontecendo, até para falar que o cara está te roubando, você vai ter pouca informação. Não vai né? conseguir falar com propriedade. E é o que você falou no início. Um vai falar que o outro roubou, o outro vai falar que o outro roubou, ou que geriu mal, outro que geriu mal. Sempre a culpa do outro. Se você tem
tem uma noção, pelo menos que geral, da sua empresa, das partes que seus sócios fazem e tal, Sim, isso sim. é mais difícil acontecer. Com certeza. E você consegue também se incluir na responsabilidade por algo ter dado errado ou dado certo. Sim, sim, perfeita colocação. Eu acredito, assim, que há 2 tipos de profissionais e você vai se enquadrar em um desses tipos obrigatoriamente e pode ter um pouco do outro. E o empreendedor, de modo geral, ele tem, na grande maioria, eles são generalistas, porque você tem os especialistas e os generalistas. O especialista é aquele cara, você falou, pô, o engenheiro lá é o cara que entende tudo de cerveja, mas você que está na ponta de cá, você tem que entender um pouco daquilo, assim como Sim. você tem que entender um pouco do financeiro, se você está ali na ponta da lança para poder fazer com que tudo funcione, assim como o seu sócio está lá estudando para produzir a melhor cerveja, ele tem que entender também como está a parte comercial, como está a parte de atendimento, de contratação. Então a gente tem que ser um pouco dos dois, mas principalmente o empreendedor ele acaba sendo muito generalista. Eu preciso saber como é que está cada um dos pedacinhos da empresa para garantir que tudo funcione bem. E quando alguma coisa não está legal, ele pelo menos tem aquela intuição de empreendedor de falar, pô, esse ponto não está legal, cara. Então muito legal esse feedback, porque realmente o que a gente tem visto das empresas que superaram a crise, claro, não é fácil, talvez tenha sido com propriedade um dos momentos mais difíceis assim que o grupo, né, de empreendedores mais novos tenha passado. A gente não viveu empreendendo lá na hiperinflação e tudo mais, mas esse novo momento está sendo realmente muito complicado e o Brasil está fazendo hora extra com essa pandemia, né? Então agora que a gente está conseguindo ter uma perspectiva mais clara de um futuro. Então, realmente não é fácil, para ninguém é fácil. Não conheço nenhum empresário que fala, não, foi super de boa. A pandemia foi... Você é farmacêutico, né, do supermercado. Mas assim, de modo geral, o cara da comida, que é o que a gente entende fazer, todos eles sofreram muito. E o que vai diferenciar quem conseguiu superar isso, sair dessa, e sair com mais força, né, cara? Porque você sai casca grossa, né? Com certeza. Você sai de um treino desse e fala, não, putz, por essa aqui eu já não caio mais nos erros, né? O próximo vai ser diferente. Então isso é muito, muito legal. Me conta um pouco sobre o processo, porque, pô, a gente tem uma cervejaria que eu posso ir ali agora tomar uma cerveja, estou aqui passeando, e tem aqui que a gente pode consumir os seus pratos e tudo mais. Mas como é o processo de venda de cada um? Venda assim, como que você atrai o cliente? Aqui você tem um perfil, lá você tem distribuição também para outras empresas. Como funciona cada um dos negócios em relação à venda? Aqui, cara, como a gente está num local praticamente junto um com o outro, né? As empresas são bem perto, vai andando uma para outra. A gente também tenta ser complementar nos nossos produtos e na forma de atrair os clientes. Né? Legal. Na cervejaria a gente tem uma pegada mais de beer garden, uma coisa mais aberta. Até tem um ponto ruim quando chove, né? Porque não tem tanta área coberta. Aqui já é uma área mais coberta e tal. Lá a gente procura não ter, no momento atual, pratos mais petiscos. A gente acabou de incrementar nosso cardápio. Você colocou lá algumas opções de tira-gosto. A gente tinha 5, acho que você até teve a oportunidade de ir lá, né? Vocês foram, a gente conversou um pouquinho, então agora tem mais 6 ou 7 opções além daquelas que já existiam, certo? E aqui a gente tem uma pegada mais de restaurante, assim. A gente também tem petiscos, mas a gente foca mais nos nossos pratos. Além disso, a gente dá a facilidade do cliente estar aqui e pedir uma cerveja de lá, ou de lá, também te leva o prato para lá, a gente tem essa facilidade, certo? E basicamente isso, cara, assim, de atrativo e, o local, né, por si só já atrai bastante gente. Grande atrativo. A gente vive muito do turismo aqui. Sim, é uma região... A gente não tem um público muito local. Tem, claro que tem, mas quando você bota em percentual, o nosso público é maior de turistas. Você chegou a testar, nesse momento assim de lockdown, fechou tudo, você tentou testar outros processos de venda aqui? Delivery, eu sei que não é a pegada do lugar, mas assim, você testou alguma coisa, deu certo, nada deu, o resultado foi ter que ficar fechado mesmo, como é que foi isso? Assim, a gente implementou isso de forma, assim, não sistêmica, a gente divulgou que faria e fez, aqui na Tuia não deu certo, a gente precisou ficar fechado mesmo, na Azurra a gente teve maior êxito nisso aí. Legal. Né? Mas eu acho assim até um pouco mais fácil de entender, porque a Azurra, apesar de ser um negócio só, a gente consegue dividir em outras situações, em no mínimo 3 situações ali diferentes que complementam o faturamento, vamos dizer assim. A gente tem o atendimento no Beer Garden, que é ali presencial e tal. A gente tem
o aluguel de chopeiras. Ah, legal. Então isso funcionou muito bem. Entendi. Certa pessoa vinha para cá, porque muita gente fugiu para as montanhas, né? Isso é uma na época verdade. da pandemia. Isso, Então a muito gente bem. instalava a chopeira na casa da pessoa. Entendi. Ou levava growlers, a gente começou a montar growlers, Entendi. né? Ou garrafas também, Entendi. né? Da mesma forma que a gente fazia isso aqui, a gente fazia isso também para Vitória. Ah, Então legal. a cervejaria sentiu menos, assim, foi bem ruim o momento, né? Não tem como falar que foi legal. Mas sentiu menos porque a gente conseguiu ainda ir pingando. Entendi. A Tuia não, a Tuia era muito pouco, era um desperdício, não, é desperdício de energia mesmo, de ter que vir aqui e fazer às vezes um a conta prato não fechava para operar a equipe. e poder levar. Luz e tudo mais. Então aqui eu acho que impactou mais, né, na Azurra por essa diversidade. Ela conseguiu passar um pouquinho melhor por toda essa turbulência. Então, isso é até interessante, esses dois modelos de negócio diferentes, até para quem está ouvindo e assistindo a gente, ter a percepção que em situações complexas como a pandemia, que ninguém esperava, novo para todo mundo, você tem que buscar inovar, mas também não é ficar dando, como diz nossos avós, lá, murro em ponta de faca. Sim. Se não está funcionando, não está funcionando, tem que achar outro jeito. E aí o outro jeito é, putz, eu vou ter que recorrer a um empréstimo, eu vou ter que ter caixa para segurar as pontas, eu vou ter que fazer escolhas difíceis. Sim. Então é importante o cara ter essa percepção. E no seu caso a gente consegue ver com dois exemplos muito claros. Um, você conseguiu inovar e emplacar uma situação que funcionou, que foi isso, pô, o cara, ele quer tomar a cervejinha dele, mas não pode vir tomar aqui. Então, e se a gente alugar, e se a gente fizer isso, legal. Agora o daqui já não deu certo, você teve que ir para uma escolha um pouco mais complicada. Verdade. Então isso é bem bacana a pessoa entender, e até o motivo desses podcasts que a gente está gravando, que não é passar uma fórmula, não existe fórmula. É você testar, avaliar e ter a percepção que, putz, não está dando certo, vamos abandonar isso e vamos testar outra coisa. Sim. Isso é bem, bem legal. Hoje, a divulgação, por exemplo, claro, aqui o cliente veio, fechou o tempo, tá frio pra caramba. Aqui, Nossa, eu tirei o casaco, tô morrendo de já tá frio aqui, cara, né? tô arrependido total. Então, assim, mas esse é um momento que bate gente aqui, né? O cara, a gente que é lá de Cachoeiro, vem, putz, cansado de calor, vou vir pra cá, tomar... Ontem que foi feriado em Cachoeira, aqui ficou bem movimentado. Ficou bem movimentado, né? A gente imaginou. Então, assim, por si só, já dá gente aqui nessa região. Sim. Mas como que você atrai? Você tem vários outros concorrentes aqui. O que você faz? Você trabalha em rede social? É sempre boca a boca? Como que você atrai o público, tanto para a Tuia quanto para a Azurra, para trazer o cliente para cá? Quais são suas estratégias de... O foco principal é, primeira coisa, qualidade. Legal. Qualidade da comida, qualidade da bebida, no caso da Azurra, né? E também da comida lá, Sim. porque também tem vários petiscos. A gente trabalha com a Azurra aqui também. E a gente tem outros parceiros, Legal. né? Como tem outras cervejas muito boas. Então, assim, eu acho que o principal é a qualidade, certo? Aliado a isso, conforto. Tanto é que a gente fez esse loungezinho agora. Ficou fantástico. Né? A gente está com previsão agora de ter uma reforma aqui, fazer a área externa, como eu te disse. Pô, vai ficar mudar demais. essas cadeiras também, Fica que já muito legal. de início a gente gostou, mas agora a gente já começa a achar elas um pouquinho mais desconfortáveis, certo? E também a divulgação no Instagram. Eu acho que são esses três aliados aí para atrair o pessoal, certo? E aqui a gente não pode esquecer também que a gente está num parque, né? A Pedra Azul é linda. Aqui é maravilhoso. O clima aqui é maravilhoso, então isso também já atrai. Agora, dentro do ponto do Instagram, né? Aqui na Tuia a gente faz uma coisa um pouco mais orgânica, assim, da gente mesmo mexer, minha esposa também. Também é um ponto que eu não tenho uma skill boa, mexer com isso aí, certo? E na Azurra a gente já tem uma coisa um pouco mais profissional no Instagram. Então, na Azurra a gente tem um foco maior em cima disso, tanto para cá quanto para fora também, porque como a gente tem esses outros negócios, a gente também alia o Instagram, né? Usa essa ferramenta também para atingir mais vendas. Então ela é mais profissional. Aqui é um pouco mais empírico, assim, a gente vai fazendo, né? É uma coisa... Assim, é um casal administrando, vamos botar assim. Legal, mas não deixa de ser profissional. Sim, sim. Eu vou te falar Porém, assim, lá é mais. A gente lida, eu vim da área do marketing e tudo mais, a gente lida com várias empresas assim, que pagam agência, que colocam muito dinheiro, faz tudo muito bonitinho, mas tem até menos resultado do que o orgânico. Porque assim, o orgânico, quando ele é bem feito, quando a pessoa consegue sentir que, nossa, o cara acabou de tirar essa foto aqui, olha só, ele não produziu, ele não está usando... Sei lá, eu tô tirando... Isso não é nem comida de verdade, sim, é mentira. Isso hoje, a pessoa, o Instagram, né, que é exatamente a proposta da rede social, é ser instantâneo, é ser real.
Então você tenta falsificar demais. E quando eu digo falsificar, eu não digo nem de forma pejorativa, não. Às vezes eu vou enfeitar o pavão, pagar uma agência para fazer uma arte muito legal. Não vende tanto. É interessante verdade. Isso quando você é orgânico. Claro, fazer um marketing, um Facebook Ads, fazer um marketing pago é legal para você atingir mais pessoas. Certo. Mas você cuidar disso de forma orgânica, isso dá identidade da sua esposa para sua marca e o seu cliente acaba percebendo isso. Fala, putz, cara, isso é legal. E assim, isso também não tira o papel da agência, né? Porque eu acho que a agência de publicidade ela tem um papel muito importante. Quando você está para criar a sua marca, quando você quer atingir certos objetivos de conceito, quando você está trabalhando branding, eu acho que a agência assim, é indispensável para atingir esse objetivo, né? Então tem muito mérito. Porém, eu acredito também no que você falou do Instagram mais orgânico feito. As experiências que eu tive com o Instagram, com agências ou com pessoas que prestam esse serviço, é essa impressão de uma coisa muito profissional, sabe como? Demais, promoções, passou do ponto. Todas as fotos têm um detalhe, tem uma coisa, né? E a gente vê, cara, que as nossas fotos que tem mais curtidas, assim, que tem mais engajamento, que o pessoal mais salva e compartilha, são as que a gente tirou entre nós, assim, que é uma galera momento de brindando, ali, exatamente. As menos trabalhadas geralmente são as que mais dão mais resultado. Dão engajamento e resultado. Mas é engraçado como isso se tornou algo natural, as pessoas percebem de fato. É engraçado, a gente estava lendo uma matéria esses dias sobre marketing, eu gosto muito de estudar sobre marketing digital e tudo mais, e estava vendo uma estatística muito interessante que quando você faz uma arte produzida para stories, a pessoa ela pula aquela arte no automático, porque ela já imagina que é um publi editorial, um patrocinado ali. Quando você já faz, às vezes você patrocina uma resposta de uma caixinha de pergunta, ou uma foto, como você falou aqui, da galera brindando, a pessoa acha que aquilo vai parecer como patrocinado lá, mas ela acha que é orgânico e ela dá mais atenção. É interessante. É muito interessante isso, porque virou automático. Normalmente quando você vê aquela coisa muito bem produzida, aquela família de embalagem de margarina, não, me tá estranho. Entendeu? Sim. É interessante, porque isso é natural das redes sociais, é tentar levar para o digital um pouco do mundo real, né? E isso é bem interessante. Agora, até para a gente poder ir para os nossos, finalizar aqui o bate-papo e também para dar uma orientação para a galera que está escutando a gente, é o seguinte, advogado, quantos anos de direito? 10 anos. 10 anos, 6 anos aí, empreendendo depois desse período. Então assim, você já falou que caiu, não estava tão satisfeito, queria buscar alguma coisa que fizesse sentido, propósito, você está num lugar maravilhoso, isso aqui é inegável, morar aqui deve ser realmente uma maravilha. Agora é o seguinte, cara, isso para quem está ouvindo a gente, pode parecer assim, legal, mas é porque já tinha condição, não passou perrengue, foi tudo muito fácil, o meu não dá, ou, enfim, né, sempre a pessoa tenta achar aquela coisa de falar assim, para mim não vai funcionar, né? E a gente sabe, como você já deixou bem claro também, que sozinho você não faria, você precisou de sócio. Mas além disso, sua esposa também veio de uma área que não era a área de empreender e tudo mais. Que ajuda vocês procuraram, seja por conta própria, seja consultoria, seja Sebrae, vocês procuraram ajuda, conhecimento para fazer com que isso desse o mínimo de errado possível, porque errado sempre dá alguma coisa, né? Sim. Mas o mínimo de errado, o máximo de acerto. Como que vocês foram de uma área que não tem absolutamente nada a ver com restaurante, para 6 anos de casa, que é um sucesso, 2 casas indo para a 3ª agora. O que vocês fizeram? Assim, qual é o caminho das pedras? Se você puder falar, bicho, você está abrindo um negócio agora, dá uma olhada nisso daqui que me ajudou muito. Certo. Assim, hoje eu me sinto mais confortável de falar isso. Porque foi meio dando cabeçada mesmo, né? O que aconteceu? A gente tinha um modelo já que a gente já sabia, que era da pousada e do restaurante Alecrim. Eu sempre fui um cara que sou de planilha até hoje. Então eu sempre gostei de planilhar muito. Então eu te falei no início que tenho as atas ainda das reuniões muito legal, que eu fazia, certo? E ainda faço quando a gente se reúne para uma coisa importante. Então assim, a gente pegou a experiência já de quem já estava aqui e aliou a um certo gerenciamento, certo? E assim fomos. Mas foi muito empírico, assim, foi ano a ano, certo? Né? Eu posso te falar que hoje eu estou chegando próximo ao modelo de negócio que eu entendo que roda bem e que pode me dar um lucro, entendeu? E são 6 anos, certo?
Assim, uma dica para quem está abrindo um negócio é que você vai ter que passar por um período, assim, na minha visão, de no mínimo uns 4 anos de maturação, de pagar os empréstimos que você pegou. Aqui a gente precisou recorrer. A gente pegou empréstimo de banco para abrir. A gente não tinha condição, certo? A gente não tinha condição nenhuma, a gente era advogado, não era advogado bem sucedido, a gente trabalhava no escritório, montei o meu escritório também, era uma luta diária, a gente tinha um filho já, hoje a gente tem 2, certo? Então a gente recorreu ao empréstimo de banco, a gente recorreu ao empréstimo de irmão, empréstimo de tia, empréstimo de tio. Todo mundo que quis ver a gente aqui nos ajudou de certa maneira, seja com dinheiro, seja com incentivo, certo? E até para você pagar esse pessoal demora. Então, assim, não tem como você achar que você vai ficar rico ou que vai ter uma boa condição de vida no início do seu negócio. Não acontece do dia para noite, né? Não acontece. Não. Eu vejo assim, a Azurra foi muito beneficiada por eu já ter um background de 3 anos antes de uma outra empresa, que eu pude ajudar com muita coisa lá nessa questão do atendimento, na questão do próprio gerenciamento através das planilhas. Né? E aí, nesse ponto, cara, eu até faço questão de falar que o sistema é muito importante, que a gente não tinha. Então, quando a gente começou a ter um planejamento com o sistema, as coisas começaram a andar e coincidiu de ser a pandemia, nos ajudou bastante. Tanto em ganhar tempo, quanto em ter uma direção mais assertiva das coisas, certo? E acredito que eu posso usar muito mais ainda. Eu uso pouco, eu uso metade, vamos botar assim, ou menos. Né? Então pode ajudar muito ainda. Então assim, cara, dicas. Tenha um bom gerenciamento. Legal. Né? De preferência através de um sistema. Se você também não tem condições de ter um sistema no início, faça suas planilhas, estude um pouco sobre isso aí. Saiba que você vai ter um tempo de maturação da sua empresa, natural. Legal. Né? Porque muitas vezes a pessoa faz um plano de negócio esperando uma coisa da... Assim, tem que tomar cuidado com o plano de negócio também, né? Porque muitas vezes você faz um plano de negócio dos sonhos. Papel aceita qualquer coisa. Papel aceita qualquer coisa. Planilha lá, você digita qualquer número. Pô. Então, faça um plano de negócio realista, se você puder, joga para baixo. Porque ele vai te ajudar, né? Não tenha pressa, cara, assim, 4, 5 anos, certo? E aí, cara, dentro de cada negócio, uma coisa que eu acredito bastante, João, dentro do seu próprio negócio você ter uma diversificação de fontes de renda ou de tipos de negócio diferentes dentro da mesma situação. Por exemplo, se a gente fosse aqui só restaurante, hoje a gente não estaria onde a gente está, certo? Como a gente tem a loja também, muitas vezes a loja já desafogou contas, né? E o restaurante já desafogou contas da loja e tal. Na cervejaria também, a gente vende a cerveja, o copo ali, mas também a gente entrega barril, a gente faz delivery de garrafa. É realmente criar um leque, a gente faz eventos. De situação. Onde pode vir minha receita, né? Minha fonte de renda aqui. Não se basear em uma só coisa. Legal. Né? Porque quem estava nessa coisa, por exemplo, se for um cara que... Infelizmente, o pessoal de eventos, né, nessa pandemia. Se o cara tinha só isso, velho, ele quebrou. Independente se ele gerenciava bem, se ele tinha um bom sistema. Quebrou. Se ele tinha uma reserva, ele acabou com a reserva dele. Eu vou te falar, e no Brasil você quebra, e não é assim, quebrei, poxa, sacanagem. Você quebra e fica um caminhão de dívida atrás de você, Exatamente. Cara. Não tem como você quebrar e falar assim, tô no 0 a 0. Não, cara. Não, Entendeu? Então, assim, realmente... Quando você quebra no 0 a 0, você tá... bom, né? Você já sai tá pronto para outra coisa. Cara. Agora... Exato. Então, é muito difícil isso acontecer. E você tem total razão, é uma ótima dica dessa pessoa. Claro, você não vou abrir um restaurante e vou vender pneu, né? Você conseguir fazer com que isso une e faça sentido no seu negócio. A própria Cecília tem um restaurante, montou o congelado, sim. Tá partindo para um outro negócio agora interessantíssimo. Fantástico, ela contou pra gente lá, Então, fantástico. cara, você vai segmentar o seu... Exato, você consegue diversificar e muitas vezes aquela segmentação que você fez vai te salvar, cara, no mês. Sim. Dentro de uma pandemia que ninguém sabia, cara, o que ia acontecer. De repente, se a gente não fizesse umas vendas online aqui, se a gente não conseguisse fazer uma coisa ou outra, a gente também estaria quebrado. Sim. Né? Porque foi muito atípico tudo que aconteceu. Então, essas dicas eu acho que são cara, interessantes são aí dentro desses 6 anos, cara, que a gente está aqui. Hoje eu acho que eu estou chegando próximo aí de uma administração legal, né? Não, então, e hoje, assim, a gente vive momentos com a informação que a gente tem, o Google aí, as pessoas... Eu falo o seguinte, você tem toda a informação na palma da sua mão, mas você tem preguiça de pesquisar. Então, assim, claro, a porrada ali, aprender,
errando, faz parte. Mas a maioria das pessoas não dá o braço a torcer e fala, putz, eu tô errando, eu vou pedir ajuda. E a ajuda que eu digo não é ir, sei lá, vou procurar um consultor, não é isso. Vou dar um Google aqui, Sim. A pessoa não faz isso, ela prefere continuar no erro. E aí acaba até chegar um momento que não fecha mais essa conta, o cara quebra e já era. Sim. Então assim, o cara ter a percepção, não tá funcionando, meu irmão, não tá funcionando, assume que não tá funcionando, muda. Então, vai lá, pivota o seu negócio. É muito importante ter essa percepção. E as dicas que você deu é fantástico. Então, pessoal, fica aí, ó, sócio não é o problema, né? Não, pelo contrário. Aqui, pelo contrário, é uma coisa muito legal. Não é regra, eu tenho que ter um sócio. Não, pô, se você consegue fazer ali o processo funcionar, se você tem pessoas boas qualificadas no seu time como equipe, funcionário, beleza, tudo bem. Mas é um modelo que, não dá para generalizar, né? Falar, não, por ter sócio é sempre dor de cabeça, não dá. Então, assim, realmente ter a percepção do prazo de maturação, você falou isso, eu achei fantástico, de fato. As pessoas abrem o negócio hoje achando que vai ficar rico amanhã. Ou pior, o cara vê aqui, putz, o salão do cara lotado tal, vai ali do lado, aluga aquele ponto ali e monta um negócio, fala, eu vou copiar o cardápio, vou copiar o modelo, e não funciona, porque não tem identidade. Exatamente. Então você desenhar a identidade, a cultura do seu negócio é fundamental. Cara, as dicas excelentes, excepcionais. Eu quero saber o seguinte, hoje, se o camarada que está assistindo a gente, aí, o dono de restaurante, alguém que gosta da área de culinária, ou qualquer outra pessoa que estiver acompanhando a gente, quiser vir conhecer o seu espaço, tomar uma cerveja gelada de extrema qualidade, tem uma IPA maravilhosa, inclusive, podem vir. Aonde que esse cara vai te encontrar? Então, vai me encontrar aqui em Pedra Azul, especificamente aqui no fim da Rota do Lagarto, né? É uma área turística que muita gente conhece, então não tem erro, entrou na Rota do Lagarto, chegou no final, você vai bater aqui com a Tuia, com a Azurra, né? Com a Marieta. Aqui tem, assim, outros negócios maravilhosos. A gente chama aqui de Quadrado de São Paulino. Não sei se alguém falou isso com você. Não sabia. Então, essa área aqui, ela é chamada de Quadrado de São Paulino. Ela fica exatamente no fim da Rota do Lagarto. Sim. Então, aqui que me encontram, né? Que legal. E o Quadrado de São Paulinho, ele pega ali do Alecrim, a pousada, e desce até todo essa parte aqui. Então, a pessoa que para o carro aqui na Tuia, ela vai ter 10 outras coisas para ela fazer, né? Então isso já é muito agradável, né? Mas especificamente no meu caso, você vai me encontrar aqui na Tuia. A gente funciona aqui de quarta a domingo, né? Quarta e quinta de 10 às 5, sábado e domingo 10 às 8, sexta e sábado 10 às 8 e domingo 10 às 7. E na cervejaria de quinta em diante, de 10 às 8, com exceção do domingo, que é de 10 às 7 também. Bom demais. E tem perspectiva aí para os próximos anos? Se tem algum plano assim que dá para contar para gente? Do que você imagina que vai acontecer daqui para frente? Ou tá, assim, por enquanto está tudo muito incerto, eu tô deixando as coisas acontecerem? Como é que tá a sua perspectiva? Tem algumas coisas que já... O ideal, eu falo isso com a minha esposa direto, né? O ideal é você realizar e depois você contar, né? Depois você conta. Mas tem determinadas coisas que... Quando você compartilha, você ganha ânimo. Você afirma o compromisso. Você reafirma para você mesmo, para os outros. Você vê as pessoas também que estão junto com você, né, te dão força. Sim, com certeza. E botam energia boa para o negócio funcionar. Sim. Então, eu acho que a gente está nesse meio aqui. Sim, com certeza. Então, eu posso falar de algumas coisas, né? Aqui na Tuia, a gente tem essa questão da reformulação interna, né? E também vamos fazer uma área externa. Legal. Que eu acho que esse é o grande projeto nosso para esse ano. Não, vai passar uns takes aí no vídeo mostrando esse espaço que legal. Aqui inacreditável. E a parte de grama, então, vai ter... Assim, a gente não vai perder aquela identidade ali de área externa, de grama e tal, mas vamos tentar fazer uma integração legal. E na cervejaria, cara, o nosso projeto é a fábrica. Que legal, cara. Hoje a gente ainda é uma cervejaria cigana, né? É mais um desafio, cara, isso aí para quem tá nesse ramo cervejeiro, ser cigano, porque você, além de ter o custo com todos os insumos, você tem o custo de aluguel também, né? Entendi. E a gente está chegando num ponto que a gente consegue ter a nossa fábrica pelo que a gente paga de aluguel, entendeu? Entendi. Porque é um grande investimento. Um grande investimento e estamos para começar esse ano. Então, assim, dentro legal, cara. Na Azurra, a nossa fábrica, que também vai ter aqueles tours, né? Que a gente vai poder levar o pessoal para conhecer. Não, quando chegar a parte de bebê, você me fala. Beleza. Você vai ser um dos primeiros a saber. A gente vai resolver, exato. Para ver se está tudo padrão de qualidade. Combinado. A gente vem ver. Ávila, um sucesso inacreditável para você, cara. Eu fico muito feliz. Eu agradeço demais você ter aceitado o nosso convite, porque eu acho que nesse momento sempre foi necessário, mas nesse momento mais do que nunca a gente precisa de histórias de inspiração. Porque não é fácil. Ninguém nunca falou que é fácil, batendo no peito. Se falou que é fácil, tá mentindo. A Cecília falou alguma coisa muito legal com a gente lá nos bastidores, que falou,
Tudo que é muito fácil, que fala que dá dinheiro fácil, eu já desconfio. Tá errado. Não tem, cara. Não tem. Tudo dá trabalho, tudo é mediante estudo, a teste, aprovação. Então, assim, você ter que exigir o sucesso, que faz funcionar. E no caso de vocês, assim, é muito legal a gente mostrar que dá para segurar as ondas se você tiver uma boa administração e foco. Porque no caso de vocês, assim, eu quis gravar inicialmente tanto com o Alecrim, tanto quanto vocês, porque no foco não é delivery. Porque a grande saída para a maioria dos estabelecimentos da pandemia foi delivery. Legal, bacana. O cara recorreu a isso. Mas no caso de vocês estão numa região muito complicada de fazer delivery, porque o pessoal vem para cá passear. Sim, exatamente. Então o morador daqui, ele não tende a ter essa cultura. Então, putz, como que vocês saíram dessa? É muito legal saber de alguns detalhes. Realmente, pessoal, quem estiver vindo para cá, vem experimentar tanto os pratos quanto a cerveja maravilhosa. E, ó, minha gratidão eterna, muito obrigado, foi um prazer mesmo gravar com você. Fica ligado aí que logo sai novidade, pessoal. Um abraço, brigadão. Obrigadão, valeu.